Olá, seja muito bem-vindo ao Diretamente ao Direito. E hoje, direito tributário. No encontro de hoje, vamos estudar a diferença entre crédito tributário e obrigação tributária. Diferentemente do que ocorre no estudo no direito civil, em que, classicamente, a doutrina classifica que crédito e obrigação são duas faces de uma mesma moeda, significando que assim que nasce, que surge uma obrigação no direito civil, automaticamente você tem uma relação de crédito, credor, devedor, em torno de um objeto da dívida. E, aparentemente, essa seria também a teoria a ser aplicada no direito tributário, de acordo com o artigo 139 do CTN. Na redação desse dispositivo, o crédito decorre da obrigação tributária e tem a mesma natureza desta. O que isso implica? É como se o crédito fosse uma consequência da obrigação, então surge a obrigação tributária, automaticamente haveria o surgimento do crédito tributário. E, sendo uma consequência, sendo uma decorrência da obrigação, ele possuiria a mesma natureza. No entanto, há o artigo 140 do CTN. De acordo com esse dispositivo, as circunstâncias que modificam o crédito tributário, a sua extensão, seus efeitos ou as garantias ou privilégios atribuídas ao crédito tributário, ou as circunstâncias que excluem a exigibilidade do crédito, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem. O que isso significa? Como é que se interpretam os dois dispositivos? Então, diferentemente do que ocorre no direito civil, em que crédito e obrigação seriam duas faces de uma única moeda, no direito tributário, quem redigiu o CTN distinguiu os dois momentos, os dois instantes em que surgem tanto a obrigação tributária, que nasce como fato gerador, como o crédito tributário, que nasce, em regra, com uma atividade fiscal, uma atividade administrativa que é o lançamento fiscal, em regra, porque há circunstâncias em que o crédito pode surgir independentemente de lançamento. Mas essa é a concepção do direito tributário. Então, obrigação surge em um instante e não quer dizer que o crédito vai ser constituído, porque, em regra, ele depende de uma providência fiscal. E mais, o que ocorre com o crédito tributário não necessariamente afeta a obrigação que lhe deu origem. Um crédito, por exemplo, ele pode ser nulo porque foi redigido ou foi formalizado de maneira inadequada, contém um vício formal, ele vai ser anulado e possibilita, em função disso, uma nova constituição, um novo lançamento fiscal. Isso só é possível porque crédito e obrigação no direito tributário surgem em momentos distintos. Ilustra bem essa situação o gráfico, o slide que a gente vai ver agora. Então acompanhe. Nós temos o surgimento da obrigação tributária que nasce primeiramente de uma previsão em lei. Então, antes de surgir a obrigação, e para que ela nasça, para que ela surja, há a necessidade de uma previsão legal. Então, acompanhando no slide. Exemplo, nós vamos ter a hipótese de incidência tributária, que é a descrição abstrata, a descrição na lei. Exemplo, incide ISS, que é o Imposto sobre Serviço, com a alíquota de 5% sobre os serviços constantes na lista anexa da Lei Complementar 116. Estamos no campo hipotético porque pode ser que aquela previsão na lei nunca ocorra no mundo real, no mundo dos fatos. E há situações em que a pessoa presta um serviço que não consta na lista anexa da Lei Complementar 116. Desse modo, não surge a obrigação tributária. Então, para que a obrigação nasça, essa previsão em lei necessariamente tem que ocorrer no mundo real, no mundo dos fatos. E quando ocorre uma situação concreta, nós saímos do campo abstrato e vamos para o campo ou mundo real. Exemplo,
A empresa Beta Limitada prestou serviço de limpeza para a empresa Alfa e cobrou por esse serviço um montante de R$ 5.000. Esse serviço de limpeza, ele consta na lista anexa da Lei Complementar 116. Desse modo, a lei incide sobre esse fato e qual a consequência? Nasce a obrigação tributária. É nesse instante que surge a obrigação. Então, a obrigação é o vínculo que vai unir um credor ao devedor em torno de um objeto. O credor, no caso de tributo municipal, que é o ISS, é o município. O devedor se o fato gerador é prestação de serviço, o contribuinte, quem tem relação pessoal e direta com essa situação, o prestador. No nosso exemplo, a empresa Beta. Então, e essa relação jurídica de credor, devedor, se dá em torno de um objeto, que é o tributo, no caso o ISS. Então surge a obrigação tributária. Agora, o problema. Quanto que o contribuinte deve? É necessária a quantificação dessa dívida. E essa quantificação ocorre ou surge com o crédito tributário. Então, o papel do crédito tributário, daí que nós distinguimos o surgimento dos dois, né, a diferença desse surgimento, obrigação tributária que surge com o fato gerador, independentemente de qualquer providência fiscal. Do outro lado, crédito tributário, que é a liquidação dessa obrigação. A obrigação que surgiu com o fato gerador, existe agora a necessidade de liquidá-la, transformá-la em um valor. E com essa liquidação é quando surge o crédito tributário. Nesse nosso exemplo, qual é o montante devido? O montante do crédito. Sobre uma base de cálculo, que é o valor do serviço, R$ 5.000, incidirá um percentual, uma alíquota, que nesse nosso exemplo é de 5%. Então, 5% sobre os R$ 5.000, valor do crédito tributário, a quantificação da obrigação que surgiu, R$ 250. E agora, aquela obrigação que surgiu com o fato gerador, ela pode ser exigida. Então, com o crédito, a obrigação ela se torna exigível. Não confundir com exequibilidade ou a possibilidade de a Fazenda Pública já cobrar esse valor em juízo. Não, com o crédito, a dívida se torna exigível, a Fazenda Pública vai cobrar administrativamente, vai existir uma data do vencimento da obrigação. Caso o contribuinte não recolha espontaneamente, a Fazenda Pública vai cobrar administrativamente. Não dando certo essa cobrança, é necessário partir para uma cobrança judicial. Aí a necessidade da inscrição em dívida ativa, que é realizada no âmbito administrativo, e com a inscrição em dívida o crédito se torna exequível. Aquela dívida agora ela pode ser executada. E essa execução se dá mediante execução fiscal, um processo judicial específico. Então essa é a distinção importante no vídeo de hoje, é identificarmos as diferenças entre surgimento da obrigação tributária e o surgimento do crédito tributário. Agradeço imensamente a sua atenção. Até nosso próximo encontro. Lembrando que, se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Marque o sininho para ser notificado dos novos vídeos que vamos postando ao longo do tempo. E se tiver alguma crítica ou sugestão, também deixe o seu comentário. Até lá!